Olá, a paz do Senhor. Hoje, dia 22 de março de 2026, estamos na lição número 12 da Escola Bíblica Dominical Adultos. Esta revista, esta é a 12ª aula, falta apenas mais uma no dia 28. Depois trocaremos, porque o assunto do trimestre é a Santíssima Trindade. Todo o assunto que se refere a esse importantíssimo tema para a cristandade. E hoje nós estaremos atendendo embora seja a Santíssima Trindade, o tema de hoje é o Filho e o Espírito, no caso, o Espírito Santo. É um dia maravilhoso. Hoje e ontem também, nós estamos, sábado e domingo, no aniversário da Igreja do Centro Evangelístico Internacional, e grande atração está sendo programada, embora a atração principal seja a presença do Espírito Santo em nosso meio, caminhando com desenvoltura, tocando, fazendo coisas maravilhosas, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom, esta revista, se você quiser se matricular, você receberia esta revista. Mas, como já estamos no final do trimestre, é meio difícil. Desde que você se matricule presencialmente uma aula, estamos aqui te esperando, te aguardando, e temos também o nosso IBCEI, o nosso Instituto Bíblico do Centro Evangelístico Internacional, em que você pode, inclusive, tirar o teu diploma do curso superior pelo MEC. Assim como eu fiz, eu sou teólogo e eu tenho o meu diploma reconhecido, curso superior, bacharel em teologia, pelo MEC, a nossa instituição máxima de ensino. E nós temos hoje o nosso texto áureo, como sempre, e a verdade prática, e você irá acompanhando pela revista. Não estaremos lendo a revista, estaremos comentando e enriquecendo o que está na revista acerca desse assunto tão importante, o Filho e o Espírito. Vamos orar? É muito bom orar. A oração é o homem falando com Deus. E a palavra de Deus é Deus falando com o homem. É importante, orar é muito maravilhoso. É andar, caminhar, conhecer, é conversar. A gente fala, ele responde, ele conversa com a gente também, responde às nossas dúvidas. Mas quando nós pegamos a Bíblia e começamos a lê-la, algo diferente acontece em nós, no nosso espírito. Um alimento sólido vem para o nosso espírito. A alma se alimenta de emoções, já vimos isso na revista anterior, e o espírito se alimenta da presença de Deus, o nosso espírito. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, pela tua graça, pela tua bênção em nossa vida, pelo sopro de vida, por mais um dia, por esse dia 22 de março, Senhor, de 2026, em que estamos comemorando, Senhor, com grande festa, o aniversário da igreja, plantada em Niterói, com raízes profundas, que atingem as águas profundas. E mesmo que venham as tempestades, os ventos, ela permanece de pé, porque a tua graça e a tua misericórdia nos têm alcançado. Dê, ó Deus,
Que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós nesta lição e ensina-nos, porque precisamos de ti. Precisamos da tua graça sobre esta lição tão importante. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. O texto áureo está na tradução Almeida, Revista e Corrigida, em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Que diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui estamos vendo o anjo Gabriel falando com a Virgem Maria, conversando com ela. Uma menina já prometida, porque quando se fala ali que ela estava desposada, ela estava prometida. Isso é a partir, o garoto é a partir dos 12 anos, já é adulto. E a menina a partir dos 13. Então, entre 13, 14, no máximo 15 anos, eu não creio que seja 15 anos, mas ninguém sabe. Mas ela estava com 13, 14 anos, quando o anjo vai falar com ela. Verdade prática diz que o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Nós costumamos dizer que Deus, Ele não chama os capacitados, que se acham capacitados. Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Por isso, quando a bênção vem nas nossas mãos, nós aprendemos, até na prática, que devemos aceitá-la, porque Ele nos capacitará sempre. E a leitura bíblica em classe? Pega aí a tua Bíblia, dá um pause, vai lá, pega a Bíblia, abre em Lucas, capítulo 1, agora é versículo de 26 a 38. O texto áureo foi Lucas 1:35. Então vamos ler também o texto áureo nesse meio aqui. Tá bom? Então pega a tua Bíblia e vamos ler. É bom sempre você ler, tá? É bom sempre. Em qualquer situação, leia a Bíblia. No versículo 26 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse-lhe: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se dará isso, visto que não conheço o varão? Ou seja, eu nunca tive relações sexuais com ninguém.
Respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bom, os objetivos da lição, você já viu que são sempre 3 objetivos, sempre 3. Primeiro, mostrar a concepção de Jesus, que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito Santo. E terceiro, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. E a introdução que temos para esses 3 objetivos, que terão sempre 3 tópicos em cada objetivo, nós colocamos assim: concepção, capacitação e cooperação. Essas 3 palavras, concepção, capacitação e cooperação, resumem a relação entre o Filho e o Espírito. Concepção. O Espírito foi o agente da encarnação. Lucas 1:35, da leitura bíblica em classe. Capacitação. Jesus realizou milagres, capacitado pelo Espírito Santo, e ensinou tudo pelo poder do Espírito Santo. Aí você pode ver isso em muitas passagens, como por exemplo Mateus 12:18, Mateus 12:28. Cooperação. A Trindade, ela age unida na salvação, ou seja, o Pai envia, o Filho obedece, o Espírito capacita, por isso o plano de salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, vemos nisto o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando em perfeita unidade. Alguém pode falar, mas como pode ser isso aí? Os pensamentos de Deus são bem maiores, bem acima dos nossos pensamentos. O que eu posso dizer para você? Que isto é base do cristianismo. E se eu te dissesse que uma mulher, isso eu ouvi, esse testemunho do pai, ou seja, do esposo dela, esse esposo deixa a mulher, isso foi me falado na Argentina, quando eu passava por lá, carregando soja no navio. E eu vi aquele homem catando um pouco de trigo que caía, muito trigo, né, que cai no convés. E eu fui lá conversar com ele, deu vontade de conversar com ele. Era um servo de Deus, e eu vou aqui, andando mais rápido no que eu ia falar. Ele me conta, depois, no outro dia, traz a prova. Ele deixa a esposa, muitos anos atrás, porque ela tinha feito esterectomia total, tinha tirado o útero, e ele, na desculpa de que ela não podia ter mais filho, deixou ela. O homem é terrível, né? Egoísta demais, nós somos muito egoístas. Então, ainda bem que a mulher não é assim, graças a Deus. Aí, anos depois, ela orando,
o Senhor deu graça que a esposa dele, quer dizer, a mulher dele que ele estava lá, morresse, anos depois. E ele, devagarzinho, sem jeito, volta para casa e ela aceita ele. E acaba indo para a igreja, e lá na igreja, né, depois de um certo tempo, ela começa a passar mal. As pessoas já pensam que é demônio, que é alguma coisa e tal, está passando mal. E alguém, nesse momento, diz para ela, era a Igreja Brasil para Cristo, que estava lá na Argentina, atuando lá. E uma pessoa, uma profetisa, fala assim, meu filho, não fica preocupado, porque as coisas nessa situação é assim mesmo, fica tranquilo, tá? Ah, como eu vou ficar tranquilo? Não posso. Não, mas ela é assim mesmo, você sabe que é assim. Eu não sei que é assim. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ela está grávida. Ele falou, não, não pode. Ela não pode estar grávida. Ela não tem útero, ela arrancou. E a mulher falou para ele, olha, eu não sei se ela tem útero ou se não tem. Eu só sei que Deus falou para mim que ela está grávida. E ele, não sei se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, ele falou, eu vou trazer para você aqui o garoto, com 10 anos de idade. Aqui está ele. E trouxe o menino. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Impossível será para mim me afastar dessa luz, sempiterna, sem fim, como diz a música. Objetivo 1. Primeiro objetivo, o Espírito e a concepção do Filho. Aí temos aqui agora, então, um subtópico, o anúncio do surgimento, do nascimento de Jesus. Vem ali o anjo Gabriel para falar com Maria. Tanto Mateus quanto Lucas declaram de forma inequívoca que Jesus entrou neste mundo como resultado de um ato miraculoso de Deus. Mateus fala, Lucas fala, inclusive Lucas, ele coloca a genealogia de Jesus até chegar a Adão. E Mateus coloca de frente para trás. De trás para frente, aliás. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, sem que tenha havido uma união sexual entre o homem e uma mulher. E nasceu de uma virgem chamada Maria. Você pode ver isso aí em Lucas 1, 27. Uma virgem chamada Maria. Não há, portanto, nascimento oriundo da linhagem da virgem, do pecado original, a linhagem de Adão. Porque o pecado original começou pela desobediência de um homem e termina com a obediência do segundo Adão. Então, todos os homens, todos nós que nascemos com esse pecado original, que é o pecado da desobediência. Ah, que ele fez isso, não interessa o que ele fez. A Bíblia fala que ele desobedeceu a uma ordem de Deus. Você pode comer do que está aqui, todas as frutas, o que você quiser. Mas daquela dali, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda bem que ele não pegou a árvore da vida, ele pegou a árvore, Satanás tentou para que nós somos, de certa forma, pessoas que são fáceis de terem nosso entendimento mudado quando somos pequenos, e ali Adão era como uma criança. Satanás convence aquela mulher, então através de uma mulher começa tudo errado. E através de uma mulher vem a solução. Vem a palavra de restauração em que nós vemos uma pessoa nascendo não da linhagem do pecado original, santo, separado. Mateus 1, verso 18, estamos sempre lendo aqui na situação de Almeida, revista e corrigida. A tradução de Almeida, revista e corrigida.
Então, Mateus, capítulo 1, versos 18 a 19 e depois verso 23. Vamos pular. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Então, esse desposada é no sentido de compromissada, como uma noiva. É por isso que José, ele vai mostrar aqui que teve um probleminha com ele. Ele falou, epa, que negócio é esse? Quem tocou nela? O que aconteceu para que ela estivesse grávida? Então, José, seu marido, versículo 19, como era justo e a amava muito, e não queria infamar, pensou lá no seu coração, deixá-la secretamente. Ele preferiu que dissessem que ele tinha feito aquilo antes. Ela estava desposada, não tinha ainda casado. Estava apenas prometida e era um tempo. Ele preferiu que dissesse que ele tinha feito aquilo e fugiu do que ela ser apedrejada, porque essa era a situação. Ela teria que ser apedrejada. Passamos agora para o versículo 23, que diz, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso aqui já é o anjo Gabriel falando com ele em sonho. Ele foge, ele quer fugir, e antes dele começar a fugir, de noite, o anjo vem e fala com ele, ô José, calma. O que está acontecendo com ela é obra do Espírito Santo, José. Não a deixe. E o anjo explica a ele, e ele retorna e toma Maria como sua esposa, sabendo que algo maravilhoso estava acontecendo na vida dos dois. Continuando, agora, esse foi o tópico número 1. Continuamos ainda com o primeiro objetivo, que é o Espírito e a concepção do Filho. Passemos agora para o segundo tópico, que temos um subtítulo, o Espírito como agente da concepção. Então você viu aí, pela palavra já lida, Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele vai te envolver. Deus traz à existência as coisas que não existem, ele é o Criador. Jesus falou, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em Hebreus, logo no princípio, primeiro capítulo, diz que ele, junto com o Pai, criou todas as coisas, nada do que foi feito se fez. E as coisas que foram criadas pela palavra. Tá. Aí vem uma coisa que eu fico assim maravilhado. E todas as coisas criadas são sustentadas pela palavra, pela mesma palavra. Quem sustenta a minha vida, quem sustenta a tua vida é Deus. Se ele não quiser, o sopro de vida vai-se e não somos mais. Então, reitera-se então, quando ele fala que a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e também é criadora. Lá no início, em Gênesis, fala que o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas. No entendimento de que ele, enquanto se movia sobre a face das águas, tocando as águas, ele também gerava vida. Esta vida que é sustentada até o dia de hoje pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito. Passemos agora, então, para o terceiro tópico do primeiro
objetivo, que é o espírito e a concepção do Filho. Temos aqui mais um subtítulo, então, desse terceiro tópico, a pureza e a santidade do Filho. Então, essa pureza já vem começando pelo princípio básico de que ele não vem da... Embora a Bíblia diga que Deus é pai de Adão, Jesus não nasce na linhagem de Adão, ele nasce de Deus, de forma diferente. O anjo Gabriel, então, afirma que o filho que nasceria de Maria seria o quê? Santo. No grego, ágios. Lucas 1:35, na terceira parte desse versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo, nós dizemos, versículo 35c. Tem 35a, 35b, são partes divididas, quando o versículo é muito grande. Esta palavra, santo, ágios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. Isto é ser santo, ser separado do mundo. Sem pecado. Então, Jesus nasceu, assumiu a carne como corpo se nos veste. Ele disse assim, a palavra de Deus. Assumiu a carne, mas não o pecado original, porque ele não nasce da linhagem de Adão. Ele nasce de Deus. Ele é o segundo Adão, obediente quando o outro foi desobediente, e veio tudo isso sobre nós, e também justo. Porque a primeira coisa que Adão faz, nós fazemos isso até o dia de hoje. Não coloca a culpa dele, não. Nós somos assim. Olha, Deus, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, ele está falando aqui o seguinte, vamos resumir isso aí? A mulher que tu me deste, me deu do fruto e comi. Ou seja, Senhor, a culpa não é minha, não. Se tu não tivesse dado nenhuma mulher para mim, eu não tinha feito isso. A culpa é tua. Nós sempre colocamos a culpa em alguém, até em Deus. Quando alguém muito querido morre, nós colocamos a culpa em Deus. E não está escrito que o homem viverá eternamente. Nós nascemos, envelhecemos e morremos. Se milagres acontecem porque nós nos aproximamos dele. E enquanto vamos nos aproximando, ele vai revelando os seus mistérios e operando maravilhas. E nós ficamos realmente maravilhados com experiências particulares, vamos dizer assim, que outro não teve. No mar, eu tive experiências grandiosas, mas elas só me fizeram crescer naqueles dias. Hoje serve para mim como memorial de que Deus é poderoso e pode fazer qualquer coisa. Mas a minha fé só cresceu lá, naquele momento. Nós precisamos, ele diz, Pai, dai a nós o pão nosso de cada dia. De cada dia. A nossa vida diante de Deus é uma performance diária, enquanto nós nos aproximamos dele e vemos ele crescendo. Não é assim? Quando nós nos aproximamos de uma coisa muito grande, vamos nos aproximando, aquilo vai ficando grandão, nós começamos a olhar tudo aquilo ali e nós vamos diminuindo. Assim diz a palavra de Deus, importa que ele cresça e que eu diminua. Não é que eu diminua como se tivesse a vida centrada em mim. A vida está centrada em Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Hebreus. Então, vemos aqui que ele assume a carne, mas não assume o pecado. Ele é o segundo Adão. Hebreus,
capítulo 4, versículo 15, sempre Almeida Revista e Corrigida, você pode pegar qualquer tradução, tá? Almeida Corrigido e Fiel, o que você quiser, do rei James. Então, Almeida 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O sacerdote não podia fazer muita coisa. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O sumo sacerdote pecava. Eu peco, você peca. Não existe ninguém que diga, eu não. Eu sou santinho. Já vai começar a ser testado por Deus. Porque nós não somos santos. Precisamos da graça e misericórdia de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento, para sobreviver e para viver. Mateus 5, capítulo 17, Mateus capítulo 5, versículo 17, ele fala assim: não cuideis, isso aí é Jesus falando, que vim destruir a lei, ou os profetas, eu não vim abrogá-las, mas cumpri-la. Eu não vim afastá-la, fazer com que ela não tenha valor nenhum. Eu vim cumpri-la. Então, quando ele é batizado, vemos isso aqui nestas lições, o filho e o pai, nós vemos que, na hora de ser batizado, João Batista, ele olha para Jesus e fala: Senhor, eu careço de ser batizado por ti. Porque tinha falado, olha, vocês acham que eu sou o Cristo? Eu não sou, não. Eu não sou digno de, me baixando, desamarrar os laços da sandália dele. Nem isso. Eu vos batizo com água, disse João Batista, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando ele vê Jesus, ele fala, mas eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E ele fala, João, é necessário que toda a lei seja cumprida, que eu seja batizado. Aí ele batizou Jesus nas águas do Jordão. Vemos agora, então, terminamos o primeiro objetivo, passamos agora para o segundo objetivo, que diz o Filho e a sua relação com o Espírito. Primeiro tópico desse segundo objetivo, o Filho e a sua relação com o Espírito, temos aqui um subtítulo, que diz, o Filho é o Verbo feito carne. Então, vemos ali em João já falamos que João fala para a igreja, né? Mateus é para o judeu, Marcos para o romano, Lucas para o grego, mas João, ele fala num simbolismo maravilhoso para a igreja. Paulo fala para todo mundo. Então, ele começa assim, e o Verbo estava com Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, verbo, verbo. Três coisas acontecendo aqui com a palavra verbo. No grego, logos. Logos, no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e continua a falar, e o logos era Deus. Então, ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Você vê lá em 1 João 14, quando ele fala, e vimos como testemunhos
vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Pensou? Você ali, andando com Jesus, hoje, pela fé, nós caminhamos com Ele. Ele nos tem dado do seu Espírito, com experiências gloriosas, para que nós saibamos que há um Deus na terra que governa todas as coisas e governa as nossas vidas. Então, o Verbo, porém, ele não começou a existir em Maria. O Verbo já existia. Ele é anterior à criação. Ele é eterno. Coigual com o Pai e com o Espírito Santo. O Papa Robert Francis Prevost, que é o nosso Papa atual, Leão XIV, ele fala sobre isso. Maria, ela não é mãe de Deus. Ah, mas Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus. Não, cara. Não vamos misturar as coisas. Ela é mãe do Filho do homem. O Filho do Deus sempre existiu. Ele se refere a ele mesmo como o Filho do homem. O Filho de Deus, nascido do homem. Ela é mãe de Jesus. E o Papa, ele fala isso. Né? Nós sabemos, foi agora em janeiro, né, que ele falou isso aí. Ou seja, ele está na plenitude dos tempos, aparecendo a todos nós. O verbo vai assumindo a natureza humana sem deixar de ser Deus. Gálatas 4, versículo 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude dos tempos. O povo de Israel recebe a palavra, o homem, desde Adão, passa por fases, assim como as crianças passam, nossos filhos passam, até atingir a idade adulta, a plenitude da idade, vai crescendo e errando, e sendo chamado a atenção por Deus, sendo castigado até por amor, e Israel vai crescendo e vai aprendendo até que chega o momento, na plenitude dos tempos, em que Deus fala assim, já está pronto. Eles já aprenderam, agora é a hora de tudo que começou lá no Jardim do Éden tenha uma resposta adequada para que o homem seja resgatado das trevas em que ele mesmo se jogou. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, ou seja, proclamado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, à destra de Deus. Tudo isso que ele faz por obediência. Lembra aquele momento? Pai, afaste de mim esse cálice. Você e eu, todos nós, vamos ser levados até o monte do Senhor. Particularmente, seremos levados até ali. E ali, diz a palavra, diz a tradição em Israel, criou-se esse termo, diz a palavra, no monte do Senhor se proverá. Até ele foi levado a um ponto em que ele era testado de forma máxima. E lágrimas copiosas saem dele. Ele começa a suar. E gotas de sangue saem do corpo dele, pelo que ele iria passar. Estamos agora no terceiro objetivo, o poder, o Filho e o poder do Espírito. O fato
do ministério de Jesus ter sido marcado pela dependência do Espírito Santo, não nega sua divindade. Mas ele era dependente do Espírito Santo. Não nega, ele era obediente ao que o Pai falava para ele. O Espírito ensinava, porque ele, agora como homem, ele tinha que aprender coisas novas. Ele tinha que aprender na carne o que é ser homem, o que é ser um ser humano. Deus faz todas as coisas e depois ele mesmo entra na história para resgatar a criação que ele mesmo tinha feito. Então, não nega essa dependência do Espírito, não nega a sua divindade, mas exalta a sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade. Então você vê lá em Lucas 3:22, ele é batizado, vem o Espírito em forma corpórea, toca sobre ele, e a voz do céu que diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A Trindade estava ali. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim: que, ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte terrível, vergonhosa, de cruz. Nós já vimos aqui sobre isso, que todo aquele que fosse condenado a morrer na cruz e morte de cruz era maldito de Deus. E ele vai à cruz. E nesse momento da cruz, ele perde a comunhão com o Pai, porque o pecador não tem comunhão com o Pai. Mas como ele virou ali um pecador, como alguém que está fedendo diante de Deus, cheio de pecados, sem ter cometido pecado algum. Ele nunca cometeu pecado algum. Mas ele é maldito. A Bíblia diz, é maldito, a palavra de Deus é uma só. Para que ele se transforme em maldito, Deus passa para ele como o Cordeiro de Deus, que está sendo sacrificado pelas nossas vidas. Os nossos pecados são depositados sobre aquele Cordeiro. E o Cordeiro sacrificado grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Este era o motivo de que, naquela noite, horas antes, ele estivesse clamando: Pai, afasta de mim este cálice. Não eram chibatadas, coroa de espinho, nada disso. Ele passaria pouco tempo sem comunhão com o Pai, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Grande é esse mistério da salvação. O Filho e o poder do Espírito. Então, nesse terceiro tópico, que fala sobre o Filho e o poder do Espírito, do objetivo 2, que diz o Filho e sua relação com o Espírito, nós vemos que em Mateus 12:18 está escrito: eis que meu servo que escolhi, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Ali estava o Senhor, em obediência. Por obediência, ele vence na carne aquilo que estava proposto a nós, sem que nós pudéssemos escapar daquilo. Terceiro tópico, o Filho e o poder do Espírito,
Tudo isso acontece no poder do Espírito, porque ele, como santo, buscando a presença de Deus, e ele nos ensina isso com o Pai Nosso, dizendo a ele, no Pai Nosso, a coisa mais básica que tem no Pai Nosso é que é a cada dia. Ninguém faz compras, né, para passar apenas um dia. Nós fazemos compra para o mês todo. E essa ótica humana entra na nossa cabeça e faz um reboliço quando nós nos transformamos. Porque o Senhor, Ele quer que nós andemos por cada dia. Você não respira e o ar que entra, pneuma, ruach do hebraico, ele não vai ficar um mês aqui. É continuado, sai e entra. É movimento. O Espírito de Deus saindo, o ar entrando e saindo. É assim que é. É o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso do mês. O andar com Deus é andar a cada dia. E ele passou o tempo todo no poder do Espírito. E quando você se aproxima, João Batista fala isso, importa que ele cresça, que o Pai cresça e eu diminua. E é isso que ele faz. Ele se aproxima de Deus o tempo todo, orando, ensinando, nos mostrando como nós devemos agir. E se mostrando ele mesmo como servo. Então, passemos agora, Filipenses 2, versículos 6 a 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, foi uma intenção. Ele aniquilou-se. Deus, o Pai, não colocou e nem coloca sobre nós uma obrigação. Ele falou, ó, o caminho é aqui. E ele aniquilou-se a si mesmo. Ele toma a forma de servo. Ele se faz semelhante a cada um de nós. E achado em forma de homem, uma vez achado em forma de homem, ele se humilha a si mesmo. Ele não se coloca como rei, ele se coloca como servo, sendo obediente até a morte, e como vimos, a morte de cruz. Estamos agora, então, no terceiro e último objetivo, porque tudo isso que ele faz é no poder do Espírito, curando, salvando, fazendo maravilhas, andando sobre as águas, ordenando ao mar, ao vento que cesse e que o mar se acalme, trazendo morto até de 4 dias de volta, curando os leprosos, limpando, como ele falava, ser limpo, seja limpo. E a palavra pregada por ele, anunciada por ele, era mostrada no poder do Espírito com sinais e maravilhas. Passemos agora para o terceiro objetivo, a Trindade e a missão redentora. Neste terceiro objetivo, que você vai ver na revista, que é agora o título, a Trindade e a missão redentora, a Trindade toda, agora como um todo, na missão redentora, com um subtítulo: o Pai envia o Filho e o Espírito. Quem enviou o Espírito e quem enviou o Filho foi o Pai. Na Trindade, ele pega e envia. A obra da redenção, então, é trinitária. O Pai, fonte de todo propósito redentor, porque ele prepara o Cordeiro antes da fundação do mundo, antes de fazer todas as coisas, Deus já tinha preparado o Redentor. Ele envia o Filho ao mundo. E o Filho? O Filho obedece, tomando sobre si a condenação
na cruz, porque quem morre na cruz é maldito. Está lá na palavra. Quem for julgado pelos príncipes e condenado a morrer na cruz é maldito. Ele não falou assim, ó, você está, meu filho, não. Deus não tem dois pesos, duas medidas. Então, o filho obedece, tomando sobre si a condenação do pecado. Quando ele está na cruz, a condenação está sobre ele. E também temos agora o Espírito que capacita. Concebe o Filho no ventre de Maria, acompanhando-o em cada passo do seu ministério e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. E a criança crescia, diz a palavra em Lucas, em graça, em conhecimento, em estatura, diante de Deus e dos homens. Ele cresceu como qualquer um de nós, crescendo. Ele chorou, teve necessidade de uma criança e foi aprendendo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 10, diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, e nos ensina. Por isso, quando estamos lendo a palavra de Deus, ele nos revela as entrelinhas da sua palavra. E quando ele faz isso, é algo grandioso, que nós enxergamos por uma palavra, por uma ação, porque o Verbo, ele habitou entre nós, ele está entre nós, ele continua entre nós, ele nos mostra a sua graça. Agora, estando agora no objetivo 3, que é o último agora, estamos terminando, né? A Trindade e a missão redentora, que esse é o assunto do objetivo 3, temos o segundo tópico desse terceiro objetivo, que é o Espírito revela e exalta o Filho. Então não sou eu quem revelo o Filho para ninguém. Não é você que convence ninguém. Isto é obra exclusiva do Espírito. A nós é dado o pregar a palavra. E a ele, cumprir a palavra. Toda a Bíblia é, portanto, cristocêntrica, desde o primeiro capítulo, ela é cristocêntrica. No pecado, ela é cristocêntrica. Aponta para o filho. Ele fala para a mulher, você vai ter filhos com dores. Deus, na sua sabedoria, ele escolheu a mulher para ter filho. Ele fala assim, você vai ter filho, e te digo mais, mulher, vai ser com dor. Eu acho que ela fez assim, tô nem aí, dor. A mulher não está nem... O homem tem um medo danado de dor. Vamos combinar que é verdade. Falou em fazer uma operação, de mexer na unha, e está desmaiando. A mulher não está nem aí. Se fosse para o homem ter filho, até hoje a gente estava aqui discutindo os dois relacionamento. E não ia ter nada de filho, não. Ele estava aqui, não. Mas Deus, ele, na sua revelação, ele vai apresentando Jesus e fala, olha, você, falando para a serpente, você vai até ferir a cabeça do filho que vai nascer dela, o calcanhar do filho que vai nascer dela, mas o filho dela vai esmagar a tua cabeça. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu em nossos dias. Porque a Virgem concebeu, o filho nasceu, o filho se nos deu e foi levado até a cruz, sem pecado.
Então, o Espírito revela e exalta o Filho. Assim, é com o Espírito Santo, cuja missão não é atrair atenção sobre si mesmo, mas ele tem a função de revelar e exaltar o Filho, que é Jesus Cristo, que afirmou, ele, o Espírito Santo, Jesus falando, ele me glorificará, ele me exaltará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo vai receber de mim e vai ensinar a vocês. O que ele estava aprendendo como homem, porque nós passamos por dificuldade, você sabe disso, tantas vezes, mas ele, tendo passado por tudo isso, venceu. E disse, olha, tem de bom ânimo, eu venci, e vocês vão vencer também. Então, o Espírito não busca a glória própria, mas dá testemunho do Filho. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Toda pregação, todo ensinamento, todas as lutas que passamos no nosso dia a dia, elas apontam para Cristo. Por isso, Paulo diz que nós devemos andar levantando nossos olhos aos céus para o autor e consumador da nossa salvação e ir em frente, porque ele nos abençoará, estando conosco todos os dias. Chegamos agora, então, em João, capítulo 15, versículo 26, que diz assim, João, capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, então Jesus envia o Consolador. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo testifica que Jesus está presente. E a sua glória é sobre nossas vidas, para nos orientar em tudo e abençoar, logicamente. Terceiro tópico, último tópico desse último objetivo. O objetivo é a Trindade e a missão redentora. Temos aqui um subtítulo que diz a fé e a submissão dos crentes. Então, agora somos nós. Agora o assunto agora em foco somos nós, eu e você. No que compete a nós, o plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Ele não vai entrar pela janela, ele entra pela porta. Deus é um cavalheiro. Ele não vai, de forma alguma, forçar alguém a aceitá-lo. Nós, em Adão, nos afastamos dele, desobedecemos, mas compete a nós olhar e ver, não, eu quero. Isso é de nós. O Espírito Santo vai sempre nos convencer, mas nós deixamos ou não ser, de alguma forma, convencidos. Não somos agentes da redenção, não salvamos ninguém, mas somos seus recipientes, recipientes do Espírito Santo, participantes dele, assim como Maria, que ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, que ela não estava entendendo, mesmo sem entender a plenitude daquilo que se falava, submeteu-se com fé. Ela diz, lá em Lucas, capítulo 1, 38, ela acaba dizendo, cumpra-se em mim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Sua resposta é um exemplo profundo
da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Isso me faz lembrar, eu jovem, 11 anos, eu rezava 1, 2, 3 dezenas de terços por dia, católico praticante, eu rezava. E depois, no finzinho, ali na Tijuca, no morro que agora não poderia subir lá, com meus primos, eu falava assim, depois de rezar, eu falava assim, Pai, me faz bem-aventurado, assim como Maria foi bem-aventurada. Quando eu falava isso, eu rezava, que eu posso não é cantar o hino nacional, já falei isso aqui, eu posso cantar o hino nacional e fazer uma conta. Não está no coração aquilo, está só na mente. Mas a oração sincera não é uma repetição. E eu, naquele momento, eu falava assim, Pai, faz-me bem-aventurado. E quando eu falava isso, eu sentia uma presença gloriosa do meu lado, diferente. Eu sabia quem era. E eu fechava os olhos, não estava com meus pais, estava com os meus primos. Eu dizia assim, obrigado, e dormia. Hoje, o Senhor me tem chamado para a sua presença. Ele me fez bem-aventurado. Bem-aventurado é todo aquele que aceita a Jesus. Ela aceitou a Jesus. A conclusão desta lição diz: nesta lição, reiteramos que a redenção é uma obra trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo atuando por nós, que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas da Trindade. Não são entidades divinas, são pessoas da Trindade. Jesus viveu em perfeita obediência, é mais uma coisa que a lição nos dá a concluir. Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai, enquanto o primeiro Adão em desobediência. E na dependência também do Espírito Santo. Isso nos ensina que a vida cristã não se apoia apenas em esforço humano, mas no agir do Espírito em nossa vida. Pois o Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito como servo para ensino nosso. E assim estamos terminando a nossa lição número 12 deste dia maravilhoso, que é o dia 22 de março, que inclusive é meu aniversário também. Então, que a graça de Deus esteja sobre nossas vidas e nós aguardamos vocês aqui, se vocês quiserem, tá? E se você quiser pegar, isso é uma gravação, e passar para frente, né? Colocar nos sites, então ficaremos alegres com isso. É um trabalho teu em prol do reino de Deus. Então receba a bênção apostólica e nós te aguardamos aqui, se você estiver por perto, para a nossa grande festa de aniversário do Centro Evangelístico Internacional. Que o grande amor de Deus, que a graça inefável de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus seja com todos vós, irmãos e irmãs amados, agora e para todo sempre. Amém e amém. Até a próxima aula.